Olá, tudo bom? Vamos para o terceiro bloquinho de dúvidas. Tem uma dica que eu queria dar para vocês, que é o seguinte: como eu já disse trocentas vezes que o mapa astral não é uma receita de bolo, quando você desconfiar que a pessoa pode estar distante daquilo que o mapa propõe, né? Porque a gente foge, né? A gente foge, às vezes, das possibilidades que o destino traz pra gente. Uma das maneiras de você saber se a pessoa checou, não, uma das maneiras de você checar se a pessoa vibrou ou não o mapa dela é pegar um trânsito recente, né? Que ela não tenha que fazer um esforço de memória, porque aí ela pode se enganar. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido durante 2019 Júpiter transitando pela casa 2 em Sagitário. Independente do resto do mapa, mesmo que ela não tenha feito dinheiro, porque Júpiter transitando por Sagitário na casa 2 ao longo de 2019, que não foi um ano de tanta crise quanto 2020, aparentemente estava sendo um ano de recuperação. Se ela fez dinheiro, se ela adquiriu um carro melhor, ou sobretudo se ela adquiriu um apartamento, se ela comprou um terreno, se de alguma maneira ela recebeu alguma herança. Herança é da casa 8, mas às vezes as coisas se confundem. Se a mãe tiver passado um imóvel para o nome dela, pode entrar na casa 2. Porque passou para o nome dela, né? Tornou-se parte dela, já não é mais da casa 8, já é dela, já foi oficializado que é dela. Ou se pelo menos ela reconheceu dons, talentos dela, se ela descobriu, se ela redescobriu que ela gosta de escrever, que ela gosta de dançar, que ela gosta de pintar, e que isso pode vir a ser uma saída profissional mais para frente. Ou se ela fez cursos para enriquecer a vida profissional dela, se ela botou a mão no TOEFL, se ela botou a mão no Cambridge. Estou dando alguns exemplos. Você pode, é muito comum no mapa das moças que vivem, às vezes, em função de cuidar de filhos, de um primeiro casamento, que o pai ajuda muito pouco, porque o pai casou de novo, teve outros filhos, mudou de estado. Então, ela fica casa com os filhos, trabalho. E ela não tem tempo, ela não tem espaço para a vida afetiva. Então, às vezes, existiram trânsitos e progressões que poderiam ter trazido alguém, mas ela não tem a porta aberta, ela nem vê. Ela está completamente conectada. Isso é muito comum com as moças capricornianas, às vezes com as moças arianas. Isso não é uma regra de Capricórnio e Áries, mas isso pode acontecer. O nódo lunar norte em Capricórnio, que são as mulheres que às vezes fazem o papel de pai e mãe dentro de casa, ou às vezes elas não têm filhos, mas elas ficam em função de trabalho e cuidam do pai e da mãe de mais idade, e a grande companhia, o pai e a mãe, não entra ninguém. Então você tem que checar se aquela pessoa está dando espaço para aquilo que o mapa promete, entendeu? E aí avisar que você vai entrar com os trânsitos e as previsões, as progressões ali. O tarô me ajuda muito. No final eu abro o tarô, às vezes a pessoa diz que ela está super aberta, que ela está completamente ansiosa para ter um novo amor. Quando você abre o tarô, vem os namorados e o enforcado em cima. Mas enfim, ou ela vem olhando para outro lado, se distraindo com outras coisas. Uma outra dica que eu queria dar é sobre o acerto de hora, né? Acerto de hora eu faço na mão. Desconfio. Acerto de hora feito por computador não funciona. Porque as órbitas são outras e blá blá blá. Deixe, ao invés de você mandar aquele formulário que existe, um formulário padrão. Uma vez eu estava fazendo o acerto de hora de uma pessoa e era muito difícil de fazer. Não por ela, a diferença era muito pequena. Então, ou era ascendente leão ou era ascendente em virgem. Normalmente, ascendente em virgem, ascendente em gêmeos tem cara de estudante até muita idade.
Então usa óculos, tem aquela carinha de estudante, chega e quer anotar. Isso é Gêmeos e Virgem, além da gravação. Mas Leão é exuberante. Ali eu não conseguia nem uma coisa nem outra, porque não necessariamente o ascendente vai marcar o corpo físico. É quase que uma regra, mas não tem regra na astrologia, então ali eu não conseguia saber. O que eu fiz que me deu um estalo foi pedir para ela escolher algumas datas importantes. Ao invés de pegar o formulário, eu pedi para ela escolher algumas datas marcantes da vida dela e que ela pudesse me dar pelo menos mês e ano, e se pudesse ser dia, mês e ano, melhor ainda. A primeira data marcante que essa moça escolheu foi uma festa surpresa que fizeram para ela. Isso não é virgem, isso é leão, entendeu? Que adora uma festa. Se ela tivesse escolhido, por exemplo, a formatura, uma formatura de um curso que ela fez, teria sido virgem, obviamente. Então, de acordo com aquilo que a pessoa eleger, que vai ser o mais marcante para a vida dela, se ela tiver aqui num outro acerto de hora, se uma pessoa te der que o mais marcante da vida dela foi a perda do pai pela dor, porque aí você não vai estabelecer positivo ou negativo. Você deixa ela escolher e pode ser positivo e pode ser negativo. Se ela escolher a perda do pai, você marca ponto para Leão e Capricórnio, talvez Áries. Se ela escolher a primeira viagem para o exterior, você marca ponto para Aquário e Sagitário. Aí, lógico, também com aquelas perguntas tradicionais de cirurgia, primeiro filho, casamento, divórcio, tem que fazer aquilo também. Mas na hora em que ela entra com a escolha dela, com aquilo que ela elegeu, vou dar um exemplo. Se ela eleger uma data marcante, terrível, muito ruim, que ela foi lesada por um sócio e perdeu alguma coisa, perdeu a empresa, isso é escorpião, entendeu? Você tem que ir marcando, não necessariamente para achar o ascendente em função disso, mas você vai ajeitando as casas também. Bom, eu queria... Vou falar rapidamente, não é fácil fazer astrologia, você vai ter Urano, Netuno e Plutão que podem trazer o 8 e o 80, como no tarô você pode vibrar invertido, então você pode ter o Netuno da yoga, da meditação, da elevação espiritual, você pode ter o Netuno da diabetes, e você pode ter o Netuno do alcoolismo, e você pode ter o Netuno da depressão e da loucura, e você pode ter o Netuno do Alzheimer, mas você também pode ter o Netuno do mergulho, do esporte do mergulho. Pode ser 880 sim, como eu já dei um exemplo de Plutão, que tanto aquele que é ferido, que é lesado, como aquele que atirou, o criminoso, como o delegado, como o escrivão de polícia, todo mundo tem que ter energia de escorpião para estar naquele cenário escorpiônico. Os trânsitos de Saturno também vai depender do que a pessoa plantou. Um trânsito de Saturno pode trazer muita recompensa, pode trazer muito dinheiro, pode trazer muita projeção e promoção, depende do que você plantou. Ou pode trazer uma demissão. Para analisar trânsito de Saturno, você tem que saber o histórico da pessoa. Sobretudo se o trânsito se refere à carreira. Se ela teve uma trajetória profissional inadequada para aquilo que o mapa pede, a chance dela perder, dela ser demitida é muito grande. Se ela teve uma carreira feita da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que o mapa pede, ela pode ter vários planetas difíceis. Outro dia eu fiz um mapa de um rapaz que os planetas eram muito, muito, muito difíceis. Só que a trajetória dele foi perfeita na carreira. E ele pulou 2 degraus. E por que que os planetas eram dificílimos? E graças a Deus eu acertei, porque eu fui em cima da trajetória do que o mapa pedia, e não dos planetas. Por que que era difícil? Ele pulou 2 degraus, protegido e com mérito, meritocracia, por um chefe que quer que ele o suceda, que ele seja o sucessor dele, e isso incomodou muita gente. Segundo, ele vai ter que viajar demais
Agora não está viajando, mas quando voltar ele vai ter que viajar demais. Para a família, isso vai ser um problema. Terceiro, ele vai ter um grau de exposição que, além de incomodar o time que trabalha com ele, e que viu ele pular 2 degraus por mérito, ele vai ter um grau de exposição com outro braço da empresa que ele já me avisou que vai ser bastante difícil, porque tem um sujeito nesse braço da empresa que não gosta do chefe dele. Mas o Saturno trouxe a recompensa dele. Gente, eu tenho muita vontade de investir em carreira e vocação por causa da garotada, porque a garotada que eu atendo fazendo escolha profissional tem um grau de sofrimento muito alto. Então esse é um investimento que eu quero fazer nos vídeos, e é possível que eu faça uma coisa que para mim é bem difícil, que é fazer alguns vídeos básicos para quem está começando. Acho possível fazer. Acho que são 3 frentes que me interessam. A questão da vocação, da escolha de carreira e redirecionamento de carreira, que é uma grande, grande, grande encrenca. É um filão que os psicólogos nem sempre dão conta. Sinastrias, que aí é super complexo. E também essa coisa do time que está começando a entender a astrologia, não está entendendo muita coisa e fica no pequenininho, para pedir para essas pessoas abrirem um pouco. Porque se você ficar muito no piquititinho, no início dos estudos da astrologia, a chance de você desistir é muito grande, porque você não vai ter a dimensão do todo. Então tem que tentar abrir e dar umas dicas como é que você pode ter essa abertura, se você ainda não está entendendo o piquititinho. Mas dá para abrir, dá para ler outros livros, dá para procurar outras fontes, dá para começar a pensar de um modo mais livre, mesmo que você esteja se iniciando na astrologia. Antigamente eu não tinha muita paciência com isso, mas eu acho que eu vou pensar, acho que é interessante. Senão o meu canal fica voltado para quem já entende muito, para quem já entende bastante. E eu queria pegar esse time que está meio desconfiado, porque o piquititinho não faz muito sentido, tem que ver o contexto todo. Mas a gente tem tempo para isso. Super obrigada.